Boa noite, queridos irmãos. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Que bom que, se você teve a oportunidade de estar no nosso culto presencial pela manhã, a gente pôde se ver aí. Novamente, nossas recomendações, né, para que você aí que está esperando a vacinação entre os idosos, continue se preservando. Logo, logo, você vacinado poderá estar aqui. Mas se você pôde estar aqui, tenho certeza que foi um momento especial para você, para todos nós. Estamos aqui novamente, o Ministério de Louvor firme aqui, nossa equipe firme, mais uma vez aqui, querido. Você já conhece todo mundo, já falei o nome desse povo nesse ano muitas vezes, mas estão aqui conosco mais uma vez. Eu falo de novo que está João ali, que você não está vendo, mas ele está ali não, né? Hoje não vai vir aqui não. Tem a Nara ali, tem o Felipe aqui, Mauro, Cleide, Luiz e Vivian, a nossa equipe aqui, mais uma vez, obrigado. Gabriel Godini está ali, a Wendel, Pedro e o diácono Nailson aqui nos abençoando. Compartilhe aí o nosso link com os seus familiares, convide a família para estar junto na sala. Esse tempinho do começo do culto é de você se organizar aí para estar adorando a Deus, louvando a Deus junto conosco. Eu quero lembrá-lo de que sua fidelidade é importante, de que você deve se manter fiel. Nós temos desafios. Ainda na última sexta-feira agora, algumas cestas já foram distribuídas. Nós temos o desafio de cuidar daqueles que estão passando por momentos difíceis. Nós desejamos, então, ser bênção de Deus na vida dessas pessoas. Você também precisa se manter fiel no seu dízimo. A igreja tem seus compromissos, mas você também recebeu o desafio de doar roupas. Nós teremos então um bazar solidário. Não vai ser para venda, mas vai ser para abençoar a vida daqueles que precisam. Em breve aí nosso ministério diaconal, nossos irmãos estarão falando com a gente melhor sobre isso, diaconisa Valceia. Então, prepare o seu coração também para esse momento. Você pode fazer parte disso, mas traga. Se tem uma roupa boa, se tem algo bom, traga para nós, traga aqui na igreja, nos horários que você já sabe, para doar, para que a gente possa ter esse momento também com a nossa comunidade. A nossa oração, bendito, é que Deus esteja cuidando de você, que você seja fortalecido. Chegamos aí agora, já no começo de fevereiro, nós estamos vencendo aí essa luta, Deus está nos abençoando, e daqui a um pouco mais, depois desse ano todo difícil e desafiador, nós vamos viver tempos e dias melhores, segundo a misericórdia e graça do nosso Senhor. Então, que você tenha o seu coração animado nesta noite, ofereça ao Senhor a adoração que só Ele é digno de receber. Abra o seu coração para a palavra, deixa Deus tratar você, fale essas palavras que a gente vai usar os cânticos como nossas palavras de louvor ao Senhor, que venham do seu coração, que venham com sinceridade, para que Deus se agrade de nós nesta noite. Que seja um momento especial, que os seus vizinhos ouçam um louvor da sua casa, um louvor sincero, que eles sejam comovidos por isso também. O Luiz vai nos conduzir nesta noite e nós vamos adorar a Deus juntos. Graça e paz, queridos. Essa canção que nós vamos cantar, ela fala um pouco sobre a visão que João teve, né? E ele começa a narrar algumas coisas sobre a forma que ele viu Jesus ali. Mas a palavra de Deus diz que onde estão 2 ou 3 reunidos, ali ele se faria presente. E temos a certeza que nós estamos reunidos no nome dele. Por isso nós podemos adorar e glorificar e bem dizer o nome dele. Então seja adorado, Senhor, seja adorado.
é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Diga, diga. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no teu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no teu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Santo é o Senhor. Aleluia. 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 Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. E essa canção tem como título Ser Conhecido de Deus. E uma das partes lindas dessa canção que fala assim, ó: quero me apresentar a ti, ó Deus, me ofertar em louvor. Use a sua voz sincera com Ele, fale com Ele. Deixa Ele ouvir a sua voz, a voz do seu coração, a voz da sinceridade. Declare o seu amor para Ele nessa noite.
sabe todos os meus dias, que pra vida ou para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Diga isso para ele. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir. Toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e me marcou no seu altar para servir. Me separou, me marcou para servir. Me separou, me marcou para servir. Me separou, me marcou para servir. Me separou para servir. Louvado seja Deus, porque Ele conhece os que são seus. Deus conhece você, Deus me conhece, Deus vê o nosso coração. Nós cantamos as palavras e Ele vê o nosso coração, por isso, bendito, Ele sabe o que você está precisando, Ele conhece a sua necessidade. Você que é esse adorador, você que nesse momento pôde falar essas palavras para Deus, dizer que você é dele, que você foi chamado para servir, e de que você está disponível para Deus. Olha, Ele sabe o que você está passando, Ele conhece a sua dificuldade, Ele sabe quais são as lutas que têm deixado você preocupado, querido. E nesta hora nós queremos orar por isso, queremos colocar sua vida, nossa vida, mais uma vez diante do Senhor. Você tem algum pedido? Coloque aí no chat. Esses irmãos que estão assistindo nesta hora e depois assistirão, vão interceder por você, e nesta hora nós vamos suplicar a misericórdia de Deus, a graça, o favor do Senhor sobre nós. Como você sabe, a gente neste culto gravado não menciona os nomes, porque nós já temos orado e hoje ainda temos colocado esses nomes diante do Senhor, mas nós pedimos para que você seja fortalecido na sua fé. Espere no Senhor, porque Ele conhece o seu coração. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui, somos esses adoradores que amam o Senhor e que na nossa limitação, no nosso amor frágil, a gente quer dizer
para o Senhor que a gente precisa da tua ajuda, Senhor, para te amar mais, para te servir melhor, para ser mais sincero com o nosso coração e para que a gente de fato possa te agradar com o nosso louvor e com a nossa adoração. Nós declaramos isso e nós sabemos que o Senhor nos conhece, conhece as nossas dores, lutas e necessidades. Por isso não trazemos uma novidade para ti, a nossa súplica é conhecida, mas o que nós fazemos nesta hora, Senhor, é reforçar, é reafirmar a nossa esperança em ti, é reafirmar, Senhor, a nossa fé no teu poder, na tua graça e na tua misericórdia. É dizer que a nossa dor, Senhor, tem cura e a cura vem de ti, para dizer que a nossa fraqueza tem socorro, o socorro vem de ti, para dizer que a nossa fé é pequena, mas o Senhor pode aumentar a nossa fé nesta hora. Senhor, tu conheces cada necessidade que cada irmão que está conosco nesta hora está vivendo. Tu conheces a necessidade da cura, tu conheces a necessidade, Senhor, da restauração do relacionamento, a necessidade do ânimo, da esperança que está faltando nos corações, Senhor Deus. Vivemos um tempo tão difícil, Senhor Deus, mas nós te louvamos porque vivemos dias melhores. Te louvamos porque nesta semana, na nossa cidade, a taxa de contágio abaixou e nós te agradecemos por isso. Nós te agradecemos pelos idosos que já foram vacinados, te pedimos pelos que serão. Nós te agradecemos, Senhor, por tua bondade sobre nós nesse tempo. E nós pedimos a tua cura. Nós pedimos, Senhor Deus, que aquilo, Senhor, que está entristecendo nosso coração, incomodando nosso coração, que o Senhor possa cuidar de nós nesta noite. Se depender de nós, nós estamos aqui com o coração aberto para receber a tua cura nesta hora, Senhor Deus, o teu milagre nesta hora. Quem sabe aquele que começou a assistir esse culto enfermo vai terminá-lo curado, restaurado. Que aquele que não consegue respirar direito, os pulmões sejam restaurados e que haja um fôlego suave de ânimo, Senhor Deus, de uma respiração, Senhor, agradável. Que aquele tecido que está, Senhor Deus, contaminado seja restaurado, que aquele câncer que está corroendo seja curado, Senhor. Que aquele coração, que aquela mente que está, Senhor, apavorada, entristecida, seja cheia de ânimo e de esperança, Senhor Deus. Tu és o nosso Deus, nada nos falta porque nós temos o Senhor. Mas veja, como na nossa fragilidade, Senhor, a gente precisa da cura, precisa da tua intervenção, precisa dia a dia, Senhor, que o Senhor cuide do nosso coração. Ajuda-nos a sermos mais fortes, a dependermos de Ti, a esperarmos em Ti. Mais uma vez, Senhor Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor nos conhece. Te agradecemos porque queremos continuar te adorando em espírito e em verdade. Te agradecemos porque não há inimigo que possa nos vencer, porque maior é o Senhor que está em nós do que o que está no mundo, e tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário está disponível para nós. Nós queremos te louvar e declarar estas verdades. Obrigado por tua salvação, obrigado, Senhor Deus, por todos os livramentos, obrigado, Senhor, por habitar em nós através do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos
nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém. Nós temos essa segurança, nós temos essa certeza de que o nosso Senhor é o dono do mundo, Ele criou todas as coisas, não há nada, não existe uma luta, uma rivalidade entre o diabo e Jesus, o diabo e Deus. Deus é soberano, o diabo é uma criatura e todo o universo está nas mãos do Senhor. É esse dono do universo que está em nós. Queridos, deixa eu falar uma coisa antes de apresentar a pregadora desta noite, que é a missionária Vanessa Americano. A gente estava trabalhando uma temática, obstáculos e oportunidades, e dentro daquele ponto, falta de arrependimento e confissão, estava a questão do perdão. Enquanto eu trabalhava, entendi que deveria tratar isso em 2 momentos, que fizemos na semana passada, pela manhã e à noite. E depois de eu ter gravado a primeira mensagem, e a gente teria o culto da manhã, a Vanessa, então, tinha gravado a sua mensagem, e eu perguntei para ela: Vanessa, qual o tema para a gente poder já preparar a arte para divulgar? E a Vanessa escreveu, então, esse tema, né? Perdão, aprendendo a perdoar com Ele, com Jesus. E aí, naquele momento, a gente compartilhou e depois voltamos a compartilhar. Até eu chegar no domingo, eu não tinha o conteúdo da mensagem, ela não conseguiu passar o vídeo, e nem ela tinha assistido o que eu preguei. Eu entendo que certamente é nesse tempo que Deus quer tratar o seu coração, quer tratar a sua vida, a sua família, seus relacionamentos, para que haja perdão e restauração na sua casa e na sua vida. E é por isso que Deus está insistindo conosco nesse tema. E nós, então, vamos ouvir a palavra de Deus com a nossa querida missionária Vanessa Americano. Quero lembrá-lo, se você é um mantenedor, eu sempre falo isso, né, da Vanessa, renove o seu propósito, continue cuidando. Se você não é, você pode procurar o diácono Samuel, a diaconisa Leia, e falar: eu quero sustentar, eu quero abençoar o ministério da Vanessa, e eu gostaria de fazer isso mensalmente. Fale com eles, certamente vai ser uma bênção para a vida dela. Deus nos abençoe nesta hora, que Deus fale o nosso coração. Seja bem-vinda, Vanessa, que Deus te use nesta hora. Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus, que alcance você, aí onde você está. Estou aqui hoje para falar sobre um assunto que é tão importante, tão fundamental, mas ao mesmo tempo tão desafiador e difícil para muitos de nós. Quero falar sobre o perdão.
Mas quero antes te convidar a nesse momento a fazer essa oração comigo. Tudo que está te distraindo, tudo que possa vir a te distrair, eu te incentivo a deixar de lado e prestar atenção no que o Espírito Santo de Deus deseja falar com você hoje. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por estarmos reunidos em Teu nome. Mas eu também quero pedir ao Senhor para que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que está vendo esse vídeo, que está assistindo e está cultuando neste momento. Pai, a minha oração é para que o Teu Espírito Santo possa ministrar em cada coração e que possamos, ao findar deste dia, ao findar desta noite, ter a certeza de que o Senhor falou com a gente. Quebranta o nosso coração, nos dá sensibilidade para ouvirmos a Tua voz e para atendermos ao convite do Senhor. Em nome de Jesus é que eu peço, é que eu oro. Peço também para que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e me faça um instrumento Teu, apesar de mim. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 18. Pega aí tua Bíblia, acesse a sua Bíblia no celular. Mateus capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 15. E aí, tá ok? Podemos ir? Então vamos. Mateus 18, a partir do versículo 15. Fala assim: Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que se 2 dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Na maioria das vezes em que esses textos eles são mencionados, o foco está no ofensor. O foco está naquele irmão, naquela irmã que pecou. Está naquele que magoou, está naquele que feriu. Mas eu quero te convidar a olhar para aquele que sofreu. Quero te convidar a, nesse momento, tirar os olhos daquele que agiu de maneira ruim com você. Mas eu quero que você olhe para você. Vamos olhar nesse texto para aquele que sofreu. E eu quero destacar algumas coisas nessa noite com você. A primeira coisa que desejo destacar diz respeito à perseverança em solucionar um conflito. O ofendido buscou o ofensor, a quem o magoou, aquele que pecou contra ele, 3 vezes. Ou seja, tudo que dependia dele foi feito. O segundo destaque que faço
diz respeito à proatividade. Jesus não disse, olhe, quando seu irmão que pecou contra você e ele estiver arrependido, te procurar e pedir o seu perdão, perdoe. Não, Jesus não falou isso. Na história que Jesus está contando, ele vai dizer que se teu irmão pecar contra você, história não, na orientação, que ele está dando aos discípulos. Se teu irmão pecar contra você, você toma a iniciativa e vá em busca dele para resolver o problema. O terceiro destaque que eu quero trazer hoje diz respeito à comunhão. Comungar no mesmo sentimento que houve em Cristo. Do versículo 18 ao 20, Jesus vai dizer que tudo aquilo que concordarmos e pedirmos a Ele, Ele nos concederá. E quando estivermos reunidos no nome dEle, ali Ele também estará. Podemos entender que nessa orientação que Jesus dá, de você ir procurar quem te ofendeu, lógico, quando existe essa possibilidade, quando ele fala que se a pessoa não te ouviu, você não desista dele, mas busque algumas testemunhas, avalie, sente com ele, tente resolver novamente. Se ainda assim o teu irmão não te ouvir, leva a instância maior, leva a igreja, para que isso possa ser resolvido, para que haja comunhão entre o corpo, para que todos possam comungar do mesmo sentimento. E aí você então tenta resolver essa questão. Mas se ainda assim ele não ouvir, considere-o gentil e publicano. Ou seja, aquele que não quis de forma nenhuma solucionar aquela questão, não teve o seu coração quebrantado pelo Espírito Santo de Deus, poderia ser considerada uma pessoa que não demonstrou fruto de salvação, fruto de conversão. A pergunta que Pedro faz a Jesus nos mostra que ele entendeu o que Jesus estava querendo ensiná-los. Havia uma tradição rabínica naquela época em que uma pessoa poderia errar com você até 3 vezes. Até 3 vezes você deveria perdoá-la. Mas se ela errasse uma 4ª vez, aí, meu amigo, larga as mãos, não perdoa não, porque não tem mais jeito. E Pedro tinha conhecimento dessa tradição. E Pedro então vai para Jesus, entendendo do que Jesus estava falando, da perseverança, de não desistir. Ele vira para Jesus e fala assim, mas Jesus, ok, tudo bem. Então, mas até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7? Pedro achou que estivesse sendo bonzinho. Falou, não vou falar até 3, porque até 3 é o que é orientado pra gente. Vou falar até 7, porque já é um passo a mais. E aí Jesus olha para Pedro e fala, não, Pedro, até 70 vezes 7. Ou seja, Jesus estava afirmando para Pedro que não existe quantidade pré-definida para liberação do perdão. Sempre devemos perdoar. O que me conduz ao 4º destaque. Maturidade. Jesus conta uma parábola para retratar o reino dos céus, que está lá ainda em Mateus 18, a partir do versículo 23. Jesus vai iniciar essa parábola desta maneira. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida
fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que você me deve. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Essa parábola, ela é muito interessante e ela é muito forte. Aqui está contido um princípio do reino. Perdoados devem perdoar. Quantas vezes você já magoou alguém? E de quantas você foi perdoado? Perdoada? Quantas vezes você já feriu e você foi perdoado? Foi perdoada? Quantas vezes você ofendeu? Quantas vezes você foi capaz de matar? Talvez não com as suas mãos, mas com as suas palavras. E ainda assim, você pode ter recebido um perdão. Mas e com Deus? Você tem dimensão? Você tem a real noção do tanto, do quanto, de tudo que Ele já perdoou você? Em Lucas capítulo 7, abra lá a sua Bíblia. Lucas capítulo 7. Jesus, ele foi convidado para comer na casa de um fariseu chamado Simão. E aí Jesus foi àquela casa e ele estava lá, tranquilão, a partir do versículo 36. E Jesus estava lá, tranquilão, eis que entra uma mulher e essa mulher se lança aos pés de Jesus e, chorando muito, lavava os pés de Jesus com as suas lágrimas e os enxugava com os seus cabelos. E aquela mulher tinha em suas mãos uma preciosidade. Ela tinha um perfume caríssimo, muito caro. E aquele perfume que ela tinha, que era tão precioso, ela derramou sobre os pés de Jesus, ungindo os pés de Jesus. Mas Simão, o anfitrião da casa, ficou incomodado com aquilo. E Lucas vai nos relatar aqui que ele pensou com ele mesmo, falou consigo mesmo: se esse homem fosse profeta de fato, ele saberia quem é essa mulher e ele saberia o quanto que ela pecou. Jesus então olha para Simão, se dirige a ele e lhe fala, versículo 40. Simão, uma coisa eu tenho para dizer a você. E ele respondeu: diga, mestre.
credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, não me deste um beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele que pouco se perdoa, pouco ama. Jesus contou essa história para Simão, para fazer Simão refletir. Simão, acredito eu, pelo que está implícito aqui, ele não tinha uma real ideia do seu estado enquanto pecador. Um pecador diante do Rei dos Reis. Talvez ele considerasse Jesus apenas como um mestre. Alguém muito inteligente, sábio. Mas que ele duvidou naquele momento se ele realmente seria o profeta tão aguardado. E aí Jesus demonstra para Simão a atitude daquela mulher. Diante daquela cena, Lucas nos relata esse acontecimento. E o versículo 47, no finalzinho dele, vai dizer: onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Ao contrário da mulher pecadora, que tinha percepção do que lhe fora perdoado, o servo da parábola contada por Jesus não tinha a mesma compreensão. Mesmo tendo sido perdoado de sua dívida gigantesca, que para pagá-la ele seria vendido, a sua esposa e os seus filhos seriam vendidos e tudo o que ele tinha, ele perderia. Mas aquele homem, ele não entendeu o que aconteceu com ele. E aí, quando ele se encontrou com o seu conservo, que o devia tão pouco, se comparado à dívida que ele tinha para com o rei, quando ele se encontrou com o seu conservo, ele foi cruel. E ele fez questão de que a dívida fosse paga, esquecendo-se do perdão que havia recebido. Esse conservo, esse servo da parábola que Jesus conta, ele demonstra imaturidade. Jesus Cristo veio ao encontro do ser humano, a quem o rejeitou, a quem o negou, a quem o ofendeu. O ofendido buscou o ofensor e fez verdadeiramente tudo o que foi necessário para que esse relacionamento fosse restaurado. Efésios 2, versículos 4 e o versículo 5 fala assim: Deus, sendo rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo,
estando nós ainda mortos em nossos pecados. Pela graça sois salvos. Pela graça nós somos perdoados, nós fomos salvos. Cristo ensinou aos seus discípulos sobre a importância do perdão, porque Ele nos perdoou. Ele nos ensina a perdoar quantas vezes forem necessárias, porque assim Ele é para conosco. Perdoar é um princípio do reino de Deus. O reino de Deus ele é baseado no amor perdoador. Lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus está ali ensinando seus discípulos a orar, no versículo 13, Jesus fala assim, versículo 12 em diante: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois é o reino, o poder e a glória para sempre. Versículo 14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as suas ofensas. Quando perdoamos, nós decidimos abrir mão da reparação exigida. Dá um exemplo. Estou aqui com essa caneta. Essa caneta simboliza o perdão que eu preciso liberar. Só que essa caneta é minha. Essa caneta pode também simbolizar as nossas dores, as nossas feridas causadas por alguém. Mas é minha. A ferida fui eu. A ofendida fui eu. Mas quando eu pego esse objeto, quando eu pego o que ele significa, ainda que eu não sinta o desejo, mas que eu entendo em Cristo que eu devo perdoar, porque antes de tudo eu fui perdoada por Ele, e eu deixo, eu me torno livre. Quando perdoamos, propagamos o que Deus já fez. Perdoar é decidir abrir mão da reparação exigida. Com isso, eu não quero dizer que você deve colocar uma pedra nas suas emoções e simplesmente negá-las. Negar as suas dores, negar as suas feridas. Eu quero te encorajar a olhar para tudo isso e a entregar aos pés de Jesus todo esse ressentimento, toda essa sua dor. Entregar aos pés dele todas as suas mágoas, todas as suas feridas. Entregar tudo isso aos pés de Jesus. Eu quero dizer para você que você pode despejar, você pode lançar sobre ele tudo isso, porque ele é o teu Senhor, porque ele é o teu amigo. Nessa noite, o Senhor deseja caminhar com você um passo a mais. Talvez você acredite que liberar perdão para quem te feriu, para quem te magoou, seja muita coisa. E que você vai estar sendo muito bonzinho ou muito boazinha com aquele que te feriu. Afinal de contas, essa pessoa precisa reparar o erro dela.
mas este sentimento tem te tornado um prisioneiro, uma prisioneira dessa circunstância. Nesta noite, ele deseja gerar vida em seu coração, gerar vida em suas emoções. Talvez você tenha passado por um trauma que é imensurável. Talvez você carregue uma dor tão grande que você não consegue nem ao menos lidar com isso. Talvez você esteja escutando essa mensagem e dentro de você está uma guerra. Você está vivenciando um conflito aí, agora. Porque você sabe que você deve perdoar, mas você não consegue liberar o perdão. Você sabe que você precisa perdoar, mas você não consegue. Você não tem força. E lá no fundo, você não deseja. Afinal de contas, esse erro precisa ser reparado. Eu não estou dizendo para você que não deva ser reparado. Mas eu estou falando para você que existe uma decisão que só você pode tomar. A ausência do perdão gera doenças, muitas doenças, enquanto a liberação do perdão gera vida. Perdoar é um princípio do reino de Deus. O amor de Deus para comigo e para contigo é um amor perdoador. Uma vez, conversando com um amigo, há muito tempo atrás, estávamos em uma roda, de amigos, na verdade, e estávamos trocando experiências e em um determinado momento começamos a falar de algumas dificuldades que nós tínhamos. E esse amigo em particular, ele começou a falar sobre a dificuldade que ele tinha em perdoar a mãe biológica da irmã dele. Ele tinha uma irmã que foi adotada, e foi adotada desde bebê, e essa irmã nasceu com lábio leporino, passou por muitas cirurgias, mas ele nutria um rancor pela mãe dessa criança. Ele tomou as dores dessa criança, porque essa criança foi abandonada pela mãe por causa do seu problema. E naquele dia, lembro como se fosse hoje, a gente conversando, e ele falava, eu não perdoo a mãe da minha irmã, mas ele falava com muita mágoa, ele falava com muito ressentimento, ele falava com um peso tão grande, um sofrimento tão grande. E terminamos a conversa, seguimos, era um acampamento de jovens, seguimos para o culto, e o pastor que estava ministrando naquele dia, que era um amigo nosso também, ele ministrando a palavra, chegou no momento do apelo, e aí o Espírito Santo conduziu para falar determinadas coisas, e uma das coisas que ele falou foi: você que está aqui e entende que precisa fazer algo, eu quero te convidar a vir aqui na frente e fazer isso que você precisa diante do Senhor. Quando eu olhei, o meu amigo estava prostrado de joelho, chorando alto. Sabe aquele choro que sai daqui, do âmago? Aquele choro que parece que vai tirar tudo de dentro da gente? Ele estava chorando assim. Só que a gente não sabia o que estava acontecendo, a gente não sabia o que estava no coração dele.
E aí, terminada a conversa, terminado aquele momento, terminou o culto, fomos comer e depois nos reunimos novamente para conversar. E ali conversando ele falou, vocês lembram que eu disse antes de começar o culto? A gente o quê? Sobre a mãe da minha irmã? Te lembra? Ele, pois é, eu a perdoei. Eu entendi que eu precisava perdoá-la. E agora eu estou livre. Agora eu me sinto em paz. Queridos, o efeito do perdão na vida daquele que perdoa é tremendo. É transformador. É cura. O que eu sinto enquanto eu ministro essa palavra para você. O que o Espírito Santo traz ao meu coração é que existem pessoas que estão sofrendo e vivendo aprisionadas, segurando firme, não conseguindo largar, não conseguindo depositar aos pés de Jesus as suas mágoas e ressentimentos, porque entendem que elas são dignas de reparação e que elas precisam ser reparadas. Não estou dizendo que não precisa, mas estou dizendo a você que isso está te aprisionando, que isso está te prendendo e que você não está vivendo o que Deus tem para você, porque você escolhe viver presa a isso. Entregue ao Senhor, coloque diante dele. A palavra dele nos diz que ele é o nosso justo juiz. O nosso Jesus é o nosso advogado. Ele conhece você e ele sabe o que ele deseja fazer em você para que através de você o reino seja expandido. Nessa noite ele está dizendo para você: eu quero que você libere perdão porque eu estou com você. Eu quero gerar cura no seu coração. Eu quero transformar a sua vida. Eu não quero mais que você carregue isso com você, porque eu estou com você. Lembra da orientação de Jesus. Lembra do foco. Essa noite o foco não é em quem pecou, não é em quem ofendeu, não é em quem magoou, mas é em quem está magoado. Em quem foi ofendido. O foco hoje está naquele que sofreu. E Jesus fala que aquele que sofreu precisa procurar, tentar resolver. Mas quando ele procura, ele tenta resolver no seu coração, ele já decidiu perdoar. Então que nessa noite, em nome de Jesus, você decida perdoar. Não é porque a pessoa merece o seu perdão, mas é porque Deus te perdoou. É porque Jesus Cristo morreu na cruz quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. E Ele nos perdoou. E Ele nos ensina que à medida que perdoamos os nossos ofensores, o nosso Pai nos perdoa as nossas ofensas. Que você seja capacitado, capacitada nesta noite a perdoar. E se você precisa pedir perdão a alguém, faça isso. Faça isso. Mas a minha palavra em especial é para você que precisa perdoar. Às vezes a pessoa que precisa ser perdoada é você mesmo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nessa noite vida seja gerada no nosso coração. Que busquemos nas nossas possibilidades aquele que nos ofendeu, mas que em nosso coração o perdão já esteja liberado.
Que o Senhor te abençoe. Que em nome de Jesus, você consiga decidir pela liberação do perdão nessa noite. Porque perdoar é também uma ordenança. Precisamos perdoar. Devemos perdoar. Perdoados podem perdoar. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor restaure as suas emoções. Talvez seja necessário você buscar por um profissional. O Senhor capacitou pessoas. Mas decida em seu íntimo. Você e Deus aí. Assim como o meu amigo naquela noite. Estava ele e o Senhor, mesmo estando cercado de gente. Mas aquele momento foi o momento dele com Deus. Em que ele se colocou prostrado aos pés de Jesus e falou: eu perdoo. Que isso aconteça com você também. Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te restaure. Beijo grande. Até um outro momento de estarmos juntos, se Deus quiser. Amém. Obrigado, Vanessa. Que Deus abençoe você, abençoe seu ministério. Queridos irmãos, que vocês tenham uma semana abençoada, dirigida pelo Senhor, que o perdão na sua vida seja algo que se era um problema, agora ele está sendo vencido para a honra e glória do Senhor. Que haja restauração na sua casa, que haja restauração nos seus relacionamentos, que você tenha uma semana de vitórias. E a gente vai terminar falando isso junto, vamos falar junto. Que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. A gente está combinando aqui, peraí, querido. Espera, combinado? Então, que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. Então, queridos, que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus.